Você acordou hoje. E esse simples fato já é um sinal de que existe um propósito reservado para você. Há pessoas que não tiveram essa chance. Há histórias que foram interrompidas. Há planos que terminaram antes do amanhecer. Mas você abriu os olhos. Você respirou. Você voltou para mais um dia. E aqui está a verdade que a maioria das pessoas ignora. Acordar não é suficiente. Levantar da cama não é suficiente. Ir trabalhar não é suficiente. Existe algo que precisa acontecer antes de tudo isso. Algo silencioso, profundo, determinante. Algo que decide se o seu dia será apenas mais um dia ou se será o início de uma transformação real. O que determina a qualidade do seu dia não é apenas a agenda que você tem. É a direção que você escolhe. É o espírito com que você começa. É a voz que você ouve primeiro. Napoleon Hill ensinava que toda realização começa na mente, muito antes de se manifestar no mundo físico. Ele dizia que o pensamento é uma força criadora e que aqueles que aprendem a direcionar os próprios pensamentos se tornam arquitetos do próprio destino. Mas existe um detalhe que transforma essa ideia em algo maior. Essa força mental atinge seu potencial mais elevado quando está alinhada com uma fonte superior, quando está conectada com o divino. Existe um tipo de pensamento que é apenas ansiedade. Existe um tipo de pensamento que é apenas tentativa humana. E existe um tipo de pensamento que nasce do alto. Pensamento guiado, pensamento alinhado. Pensamento que não vive reagindo ao mundo, mas aprende a caminhar com propósito. Em Isaías 48:17, existe uma promessa extraordinária. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Perceba a profundidade disso. Deus não observa a sua jornada de longe. Ele não é um espectador passivo da sua vida. Ele é guia, ele ensina, ele direciona, ele ilumina. E essa condução divina se torna real quando você decide, logo ao acordar, entregar o controle do seu dia nas mãos de quem conhece o fim desde o princípio. Porque existe uma diferença enorme entre começar o dia com pressa e começar o dia com Deus. Existe uma diferença enorme entre começar o dia com o mundo e começar o dia com Deus. Napoleon Hill observou ao estudar pessoas que construíram resultados extraordinários, elas tinham algo em comum. Elas começavam o dia com um ritual de alinhamento. Não era superstição, não era coincidência, era um entendimento profundo. A mente precisa ser preparada antes de ser bombardeada. O espírito precisa ser alinhado antes de ser pressionado. O coração precisa ser guiado antes de ser exigido. O sucesso que realmente vale a pena não pode ser alcançado apenas pelo esforço humano, porque esforço sem direção vira desgaste. Trabalho sem propósito vira peso. Conquista sem paz vira vazio. Existe uma forma de prosperar que não destrói você no processo, e essa forma começa com a direção divina. Quando você entrega o início do seu dia para Deus, você não está perdendo tempo. Você está ganhando clareza. Você está ganhando proteção. Você está ganhando sabedoria. Você está colocando o seu coração no lugar certo antes de colocar o corpo para correr. Napoleon Hill dizia que a mente humana funciona como um ímã. Ela atrai aquilo que mais ocupa os pensamentos. Se você acorda ansioso, preocupado, com medo do que pode acontecer, você está plantando sementes que geram mais ansiedade, mais confusão, mais instabilidade. Mas quando você acorda com fé, quando seus primeiros pensamentos são de gratidão e confiança, você está abrindo espaço para outro tipo de vida. Uma vida mais guiada, mais firme, mais consciente. Uma vida que não começa no susto, mas começa no propósito. Fé não é apenas uma crença passiva, é um estado mental ativo. É uma força interna que muda o modo como você enxerga o mundo. Fé muda o tom da sua voz. Muda a velocidade da sua reação, muda a qualidade das suas decisões. E decisão é destino. Existe um ponto crucial separando quem apenas sobrevive de quem começa a prosperar. A fé precisa ser exercitada no começo do dia,
antes que o mundo comece a bombardear sua mente com preocupações, pressões, notícias negativas e demandas externas. Repare como as pessoas costumam acordar. O celular se torna o primeiro altar. A tela vira a primeira voz. A notificação vira o primeiro comando. A ansiedade vira a primeira oração. E sem perceber, muita gente entrega o controle da própria manhã para forças externas. E quando você entrega a manhã, você entrega o dia. Porque os primeiros minutos depois de acordar são como solo fértil. A mente ainda está aberta, o coração ainda está sensível, o espírito ainda está quieto. E o que você planta ali decide o que você vai colher ao longo das próximas horas. A pergunta não é se você planta, a pergunta é o que você planta. Medo ou fé? Ansiedade ou confiança? Dúvida ou direção? Distração ou propósito? Pressa ou presença? Em Provérbios 3 existe uma instrução clara. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Perceba a profundidade disso. Deus não observa sua jornada de longe. Ele não é um espectador passivo da sua vida. Ele é guia, Ele ensina, Ele direciona, Ele ilumina. E essa condução divina se torna real quando você decide, logo ao acordar, entregar o controle do seu dia nas mãos de quem conhece o fim desde o princípio. Porque existe uma diferença enorme entre começar o dia com pressa e começar o dia com Deus. Napoleon Hill observou ao estudar pessoas que construíram resultados extraordinários, elas tinham algo em comum. Elas começavam o dia com um ritual de alinhamento. Não era superstição, não era coincidência, era um entendimento profundo. A mente precisa ser preparada antes de ser bombardeada. O espírito precisa ser alinhado antes de ser pressionado. O coração precisa ser guiado antes de ser exigido. O sucesso que realmente vale a pena não pode ser alcançado apenas pelo esforço humano, porque esforço sem direção vira desgaste. Trabalho sem propósito vira peso. Conquista sem paz vira vazio. Existe uma forma de prosperar que não destrói você no processo, e essa forma começa com a direção divina. Quando você entrega o início do seu dia para Deus, você não está perdendo tempo. Você está ganhando clareza. Você está ganhando proteção. Você está ganhando sabedoria. Você está colocando seu coração no lugar certo, antes de colocar o corpo para correr. Napoleon Hill dizia que a mente humana funciona como um ímã. Ela atrai aquilo que mais ocupa os pensamentos. Se você acorda ansioso, preocupado, com medo do que pode acontecer, você está plantando sementes que geram mais ansiedade, mais confusão, mais instabilidade. Mas quando você acorda com fé, quando seus primeiros pensamentos são de gratidão e confiança, você está abrindo espaço para outro tipo de vida. Uma vida mais guiada, mais firme, mais consciente. Uma vida que não começa no susto, mas começa no propósito. Fé não é apenas uma crença passiva, é um estado mental ativo. É uma força interna que muda o modo como você enxerga o mundo. Fé muda o tom da sua voz. Muda a velocidade da sua reação, muda a qualidade das suas decisões. E decisão é destino. Existe um ponto crucial separando quem apenas sobrevive de quem começa a prosperar. A fé precisa ser exercitada no começo do dia, antes que o mundo comece a bombardear sua mente com preocupações, pressões, notícias negativas e demandas externas. Repare como as pessoas costumam acordar. O celular se torna o primeiro altar. A tela vira a primeira voz. A notificação vira o primeiro comando. A ansiedade vira a primeira oração. E sem perceber, muita gente entrega o controle da própria manhã para forças externas. E quando você entrega a manhã, você entrega o dia. Porque os primeiros minutos depois de acordar são como solo fértil. A mente ainda está aberta. O coração ainda está sensível. O espírito ainda está quieto. E o que você planta ali decide o que você vai colher ao longo das próximas horas. A pergunta não é se você planta. A pergunta é o que você planta. Medo ou fé? Ansiedade ou confiança? Dúvida ou direção? Distração ou propósito? Pressa ou presença?
Em Provérbios 3 existe uma instrução clara. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Perceba a profundidade disso. Deus não observa sua jornada de longe. Ele não é um espectador passivo da sua vida. Ele é guia, Ele ensina, Ele direciona, Ele ilumina. E essa condução divina se torna real quando você decide, logo ao acordar, entregar o controle do seu dia nas mãos de quem conhece o fim desde o princípio. Porque existe uma diferença enorme entre começar o dia com pressa e começar o dia com Deus. Napoleon Hill observou ao estudar pessoas que construíram resultados extraordinários, elas tinham algo em comum. Elas começavam o dia com um ritual de alinhamento. E o plantio começa hoje. A primeira prática é o silêncio consciente ao acordar, antes do celular, antes das mensagens, antes das redes, antes da correria. Alguns minutos de silêncio, não um silêncio vazio, um silêncio com intenção, um silêncio que diz: eu vou me conectar com Deus antes de me conectar com o mundo. Esse silêncio cria espaço, e espaço é o que permite ouvir, porque Deus não grita, Deus direciona, Deus sussurra, Deus ensina. E se a sua mente já começa o dia cheia de ruído, você perde a chance de ouvir o que é útil. A segunda prática é a entrega do dia em forma de oração simples. Não precisa ser longa, precisa ser verdadeira. Algo como: Deus, eu entrego este dia nas tuas mãos. Guia meus passos, ensina-me o que é útil, livra-me do que me desvia, dá-me sabedoria nas decisões, dá-me paz no coração e força para fazer o que precisa ser feito. Isso não é mágica, é alinhamento. É como ajustar a rota antes de viajar. É como calibrar o instrumento antes de medir. É como colocar a mente no eixo antes de entrar no movimento. Napoleon Hill ensinava que palavras repetidas com emoção moldam o subconsciente, e o subconsciente influencia comportamento. Se você começa o dia declarando direção, você treina sua mente a buscar direção. Se você começa o dia declarando paz, você treina seu coração a não reagir com desespero. Se você começa o dia declarando confiança, você treina seu espírito a não se curvar ao medo. A terceira prática é a visualização com fé. Feche os olhos e imagine seu dia sendo conduzido por Deus. Imagine você tomando decisões com clareza. Imagine você atravessando desafios com calma. Imagine você falando com sabedoria. Imagine portas se abrindo. Imagine oportunidades surgindo. E em cada cena, sinta a presença de Deus te guiando. Isso não é fantasia, é preparação interna. É moldar o espírito antes do confronto. É desenhar mentalmente a vida que você quer viver sob direção divina. Napoleon Hill dizia que a imaginação é a oficina onde os planos são criados. E quando a imaginação é iluminada pela fé, ela deixa de ser devaneio e se torna construção. Isaías 48:17 volta a fazer sentido. Deus ensina o que é útil e guia pelo caminho. Ele está disposto a guiar, mas você precisa estar disposto a ser guiado. E ser guiado exige algo simples e difícil: abrir mão do controle. Porque muitas pessoas até acreditam em Deus, mas querem controlar tudo. Querem que Deus abençoe um plano que elas não entregam. Querem direção divina, mas não reservam espaço para ouvir. Querem prosperidade, mas começam o dia na ansiedade. Quem começa o dia sem direção espiritual tende a passar o dia reagindo. E quem vive reagindo, vive cansado, porque reação consome energia. Direção produz firmeza. E quando você começa a praticar isso diariamente, algo acontece. Você começa a perceber que existe uma sabedoria te guiando em pequenas escolhas. Você começa a evitar problemas que antes você cairia. Você começa a enxergar oportunidades que antes você ignoraria. Você começa a sentir uma intuição mais aguçada, um senso de timing, uma clareza que te livra do impulso. E aqui está uma verdade madura. Deus não guia você para viver uma vida vazia. Ele guia você para cumprir propósito. Ele guia você para prosperar com paz. Ele guia você para construir com integridade. Ele guia você para crescer sem perder a alma. Napoleon Hill concluiu em seus estudos
que ninguém alcança grandeza genuína confiando apenas na própria força. Existe sempre uma conexão com algo maior. Ele chamava de inteligência infinita. Nós chamamos pelo nome verdadeiro, Deus. E quando essa conexão vira prática diária, a vida muda por dentro. E quando muda por dentro, começa a mudar por fora. Em Salmos 37, existe uma síntese perfeita. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Primeiro, entrega. Depois, confiança. E então, ação divina. Deus não força a direção sobre você. Ele espera ser convidado. Ele espera entrega. Ele espera espaço. Ele espera prioridade. E quando você oferece isso, a vida começa a responder. Não como mágica, mas como caminho. Jeremias 29:11 diz que Deus conhece os planos. Planos de prosperidade, planos de esperança, planos de futuro. E essa promessa não é para te deixar acomodado, é para te deixar firme, é para te lembrar que existe um caminho e que você não precisa caminhar sozinho. Amanhã, quando você acordar, faça isso. Antes de qualquer coisa, silêncio. Depois, entrega. Depois, visualização com fé. Faça simples, faça real, faça com coração. E ao longo do dia, mantenha a mente alinhada. Substitua o medo por confiança. Substitua a pressa por presença. Substitua a ansiedade por direção. Porque quando você começa o dia com Deus, você não elimina desafios, mas você muda a forma como atravessa. Você não evita o mundo, mas você entra nele com outra postura. E essa postura muda tudo. Você acordou hoje, e esse fato não é comum. É graça, é chance, é chamado. Que a sua manhã seja altar, que a sua mente seja fértil, que o seu coração esteja em paz e que a sua vida seja guiada pelo caminho em que você deve andar. Comenta aqui: Deus guia meus passos. Eu quero ler e orar com você. Se isso falou com você, deixa o like e comenta: eu protejo minha manhã. Se inscreve no canal e escreve: eu escolho direção. Porque aqui a gente não vive no susto, vive no propósito. Amanhã, quando você abrir os olhos, não entregue sua manhã ao mundo. Entregue sua manhã a Deus. Porque quem começa o dia com direção, termina o dia com paz. Quem começa o dia com fé, atravessa o dia com firmeza. E quem permite que Deus guie os passos, não anda perdido, mesmo quando o caminho é desafiador. Se essa mensagem tocou você, comenta agora: Deus guia meus passos. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa jornada é diária e a transformação começa no amanhecer.